Boa noite a todos. Que sejamos todos muito bem-vindos. E eu não poderia deixar de pedir imediatamente que o nosso Mestre Jesus seja esse guia nosso nas nossas reflexões com um tema tão profundo, né, que a gente vai poder se debruçar um pouco. E aproveito também para agradecer a oportunidade de trabalho, estar aqui no NEFA, que venho com muita alegria estar presente e atendendo a esse convite tão lindo. Obrigada. Gente, falar sobre o tema Somos de Deus, né, foi um tema que a gente teve a inspiração através de um texto de Emmanuel, onde no livro Vinhas de Luz, ele traz várias passagens evangélicas e vai trazendo suas reflexões. Nessa especificamente, ele traz uma mensagem, uma fala de São João, onde São João vai trazer o tema que somos de Deus, né? E aí ele vem discorrendo, Emmanuel vem discorrendo no texto sobre o que é esses sermos de Deus, o que representa para nós, o que é que muda na nossa vida, a gente vive sabendo que somos de Deus, nós nos comportamos de acordo, né? Essa verdade tão profunda para a gente, e aí esse convite ao tema através do Vinhas de Luz, tá bom? Posso? A passagem de São João é essa aqui, ó. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus nos move. Nós podemos viver a nossa vida de encarnados aqui, observando os nossos corpos com as suas várias necessidades, observando a nossa vida de relação com as pessoas que a gente tem esse compartilhar, né? Compartilhar de rotinas, compartilhar de hábitos, mas se você vai um passo à frente, um olhar à frente, você vai observar que você aqui, nós aqui, na nossa encarnação, nós não estamos presos à matéria, dominados pela matéria, voltados para a matéria, como se a matéria fizesse a nossa vida. E nossa proposta, nossa ideia é essa aqui, no texto. A gente identificar o que é que significa sermos de Deus nesse nosso hábito, nessa nossa rotina, porque a nossa vida ela vai acontecer todos os dias, né? Inclusive com as suas dificuldades, muitas alegrias, mas ela vai acontecer. E nós é que nos comportamos, nós é que vamos entender. Pessoas diferentes passam por dificuldades semelhantes, por alegrias semelhantes, mas vão se comportar de forma diferente. Vão pensar, vão sentir de forma diferente. Vão se entender mais próximo de Deus ou mais distante de Deus, de acordo com o que conhecem, com o que sabem, com o que sentem, com o que já se importam. Outro aspecto é como é que esse conceito vem para transformar a maneira que eu vivo. Porque eu gosto muito de falar isso todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre as verdades espirituais. Essas verdades, elas não são somente filosóficas, elas são filosóficas. Mas no nosso dia a dia, a filosofia parece muito longe. É como se a gente tivesse contato com uma receita de bolo, mas nunca fôssemos na cozinha fazer o tal bolo. A nossa verdade espiritual, essas verdades trazidas através dos espíritos, organizada por Allan Kardec várias obras, e ali trazida por Jesus de forma muito tênue, né, com suas parábolas, e aí não tão explícita, a gente tem contato,
Mas o que é que nós vamos fazer com esse conhecimento é a parte que importa. Eu gosto do espiritismo na prática. O espiritismo sem o romance, o espiritismo sem a filosofia pura e simples, o espiritismo que você coloca manhã de manhã, na prática, no seu comportamento, no seu hábito diário. É essa questão que a provocação 2 traz. Como é que eu vou, com o conceito de sermos de Deus, como é que eu vou acordar amanhã de manhã? O que esse conhecimento, o que essa reflexão fez por mim, fez para que eu mude de comportamento com um irmão, fez para que eu mude de comportamento comigo, porque eu também faço mal a mim. Como me transformo? E o terceiro ponto que fecha, né, a nossa reflexão é a doutrina espírita. A doutrina espírita com seus conhecimentos mais aprofundados, mais complexos, coisa que Jesus disse que não estávamos prontos para receber ainda, e que então ele mandaria o Consolador prometido, né? Então, vou pedir ao meu Pai, rogo ao Pai para que lhe envie o Consolador, trazendo ali uma presença que estaria sempre conosco, trazendo as verdades que não puderam ser ditas, explicando o que não pôde ser explicado antes, como quando Nicodemos pergunta, né? Como é que eu faço para ter a felicidade, entrar no reino de Deus? E ele, olha, vai ter que nascer de novo. Mas como é que eu volto ao ventre de minha mãe? Calma, peraí, ainda deixa eu te explicar, mas você não tem condições de entender ainda. E hoje a gente já trabalha aqui com a reencarnação, a gente já compreende, a gente já estuda, e as várias consequências destas reencarnações. Estamos em uma agora, né? Uma reencarnação. Então, como a doutrina espírita ela vem fortalecer a nossa compreensão, vem elucidar, vem trazer esse aprofundamento para que a gente tenha certeza, através do crivo da nossa própria razão, e que a gente, inclusive, tenha dúvida, para que da dúvida a gente vá buscar as respostas, procure, confronte, porque também foi uma orientação de Kardec. Duvide, pense por si só. A fé é raciocinada. Chegue à conclusão. Se ainda não passou pelo crivo da sua razão, está faltando elementos. Não se force, busque, estude, faça um estudo sério e contínuo, né? Então, essa é a nossa proposta. Espero que vocês aceitem para que a gente venha aqui nesses minutos seguintes e destrinchando e pensando junto e fazendo as nossas elucubrações aqui, tá bom? Lá na questão 115, Kardec pergunta, eu trago só um pedacinho da resposta. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, porque eu sou má às vezes, tá, gente? Mas eu já sou legal também, eu sou boa às vezes. E aí, eu fui criada boa ou fui criada má? Gente, nós fomos só criados. Criados simples e ignorantes. Deus criou todos os espíritos da mesma forma, partindo do mesmo ponto justo, com o amor infinito que ele tem por nós. Ele nos cria a todos iguais, simples e ignorantes, e nos explica, isto é, sem saber. Vocês nós desconhecíamos de tudo, sobre o bem e o mal, nós desconhecíamos cada coisa até começar as nossas primeiras reencarnações, as primeiras encarnações e suas sucessivas reencarnações. Nós começamos assim. Não temos vertente para o mal, escolhemos mal. Escolhemos porque nos afastamos da lei. O que é ser de Deus? Está aqui o que é ser de Deus. Nós viemos de Deus. Nós temos a centelha de, somos a centelha de Deus. Nós temos essa centelha em nós. Nós fomos criados desta maneira, no ponto de partida, mas nós não fomos criados para ficar nesse ponto de partida e nem para errar. Nós fomos criados para evoluir por nossa própria conta, evoluir aprendendo, crescendo moralmente, entendendo a diferença do bem e do mal, aplicando, errando às vezes, acertando e ficando felizes que podemos acertar, fazendo bem a nós e aos outros, ajudando a evolução de um grupo. Nós somos criados para sermos perfeitos. Somos seres perfectíveis,
temos uma caminhada, e nossa caminhada são de vários passos que vamos dar. Não é de um passo, um erro e eu desisto. Não é. O nosso equívoco hoje, neste orbe aqui, que abraça pessoas que já desviaram ali nas suas escolhas, né? Nesse momento, parece muito difícil, porque nós precisamos agora reorganizar nossa rota. Feito o GPS, vocês já viram o GPS falando? Reorganizando rota, ele vai redimensionando, vamos ver onde é que está engarrafado para desfazer aquele caminho, vamos reorganizar para chegar mais cedo, sem estresse. Essa é a ideia. A gente está agora trabalhando a nossa rota, observando o caminho que a gente, estudando o caminho que a gente vai pegar, evitando atalhos perigosos. Nós começamos a raciocinar sobre eles. A nossa caminhada é a caminhada evolutiva. E nessa caminhada evolutiva, a gente corre riscos. O principal risco que nós corremos é de nos afastarmos da nossa origem. Nós fomos criados por Deus. Nós viemos das mãos, figurativamente, de Deus. E nesse ponto de partida, tão próximos e tão ignorantes, não sabemos, nós vamos caminhando para o uso do nosso livre-arbítrio. Aí começamos a ganhar o direito de poder escolher, trabalhar nossa programação reencarnatória muitas reencarnações depois, e nós vamos ali, começando a acreditar que na reencarnação, por nós sentirmos tanta necessidade da matéria, é a matéria que é ali, como se fosse eu mesma. É como se eu não estivesse mais usando a matéria para evoluir, usando a matéria para reencarnação, mas que ela estivesse me usando. Eu sou da matéria, eu me entrego à matéria, eu me permito tudo que a matéria tem. E nós sabemos que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Nem tudo nos convém, não é? Nós sabemos. Por quê? Nós sabemos por causa dos resultados. E esse mergulho na matéria é o momento que a gente tem agora aqui de nos observar e saber a exata importância que nós começamos a entender, a refletir da minha conexão com o Pai, da minha conexão com Deus. Quando a gente está no caminho das leis naturais, das leis divinas, nós podemos nos observar mais leves, mais felizes. Tem perrengue, sabe? Tem problema para resolver, mas nós estamos com a nossa consciência tranquila. A consciência, inclusive, é respondida pelos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E é na consciência, por quê? Porque o espírito evolui e ele também evolui a sua consciência e o seu conhecimento da lei. É evolutiva também essa consciência. Nós aqui já não podemos mais usar a desculpa, eu não sabia, porque é tão forte em nós, na nossa consciência, as leis divinas, que nós temos certeza quando erramos e nos defendemos ferrenhamente quando nós estamos certos que alguém quer tirar a nossa razão. Nós sabemos pesar. Quando a gente deita ali, eu coloco a cabeça no travesseiro, que a gente passa o dia sob revista, nós podemos ali parar e sentir. Gente, nós, espíritos, nós vivemos pelo pensamento. O pensamento é onde o espírito está, é a forma que nós interagimos entre nós com a matéria, nós transformamos através do pensamento, nós criamos e destruímos através do pensamento. O nosso pensamento é uma faculdade muito preciosa. Então, quando a gente passa o nosso dia sob revista, você pode observar ali quais são seus pensamentos. E lembre que pensamento é todo o estado interno da alma. Então, sentimento também é pensamento. Emoção é pensamento, raciocínio é pensamento, memória é pensamento. São os estados internos da alma.
Quando você sente algo, poxa, briguei com fulano, não estou me sentindo bem. O que você fez? O que ele fez? O que vocês falaram? Passe pela revista, observe, veja seu próximo passo diante do seu sentimento. Eu não vou dar o braço a torcer. Ele vai achar que tem razão, que pode montar aqui. Não vai funcionar sobre o seu sentimento, só sobre o seu orgulho, sobre a nossa vaidade, mas não sobre a nossa evolução. Não, não vai, você não consegue coibir a sua consciência. A nossa consciência, ela é livre e ela nos dá a direção correta, porque é na consciência que está escrita as leis de Deus. Nós já sabemos quais são as leis divinas. Nós, inclusive espíritas, estudamos as leis divinas, as leis naturais. Então, partindo ali, ó, de que nós somos criados simples e ignorantes, que nós precisamos evoluir numa caminhada de passo a passo, e nessa evolução nós precisamos das reencarnações. Nessas reencarnações, a vida de relação é preciosa, porque nós aprendemos com o nosso professor. Temos aqui, ó, uma oportunidade incrível de estar com pessoas totalmente diferentes, em nível de desenvolvimento intelecto-moral diferente, só aqui, porque no mundo espiritual você vai estar com seus simpáticos, e os simpáticos são aqueles que pensam semelhante a você, não é aquele que você quer estar, viu, gente? Cuidado aí. Não é aquele simpático que você diz, eu quero ver fulano. Não, ali se fulano já evoluiu um pouco mais que você, talvez vocês tenham permissão de se reencontrar, para até aplacar aquela saudade, a depender do merecimento de ambos, mas não para estar no mesmo grupo, mesma proximidade. Nós nos aproximamos dos nossos semelhantes de pensamento. Então, aqui, que oportunidade perfeita. Fulano me disse uma coisa que me magoou. Se magoou é porque buliu em alguma coisa ali. Vamos estudar o que é que ele buliu. Fulano não devia falar assim comigo. Estude o que ele está falando, observe e converse com ele sobre a forma de falar. Traga esse, né, crescimento para ambas as partes. Então, essa oportunidade é daqui, da reencarnação. E se nós espíritos inteligentes que somos, porque fomos criados como a parte inteligente da criação, viu, gente? Tem a parte material da criação e nós somos a parte inteligente. Nós observamos, aprendemos, praticamos, erramos, voltamos o nosso aprendizado. Ali naquele instante da nossa reencarnação, que é um átimo, passa tão rápido, né? Por mais que a gente aqui ache que os meus 44 anos demorou muito, não demorou para a minha vida de espírito. Nesse tempo, a minha vida de relação, os meus aprendizados. Vivian, vem cá, você está falando da vida material, mas a gente não estava no tema Somos de Deus? Pois é. Se você, vinculado a esse mundo material, fizer um olhar além, você está observando que isso aqui é uma escola, é um estudo, é um crescimento junto, é um trabalho em equipe. Mas quem está gerenciando todo essa perfeição universal é Deus. As leis que a gente falou agora são de Deus, são leis divinas, são perfeitas como Ele é perfeito, são imutáveis como Ele é imutável. Tudo que é criação de Deus tem que ser como Ele. As leis divinas, elas são como Deus é. Elas não mudam de orbe para orbe, de planeta em planeta. Ela não muda de acordo com o filho que ele está observando. Não muda. É uma lei apenas. É um grupamento de leis apenas. E nós estamos sob essas leis. Agora, você sob as leis divinas e você não se observa como obra da criação, é como se você não estivesse conseguindo se conectar. E aí vem o nosso comportamento. Se a gente não se conecta, a gente começa a acordar todo dia com os nossos objetivos materiais. Porque a matéria é meu guia.
Eu vou acordar, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que tomar café, eu estou com pressa, eu tenho um trabalho para ir, eu tenho relação tal, fulano me disse isso, ele vai ouvir hoje, se ele não vai. E ali você vai com seus planos e você, em que momento eleva seu pensamento? Em que momento você, mergulhado na matéria, sem enxergar com toda a com todo o seu poder de espírito, porque quando a gente está desencarnado, a matéria não nos prende. Aqui encarnado, a matéria nos prende, a matéria tira muito das nossas faculdades de espírito. Você aqui é cego. Somos cegos tateando, buscando acertar, buscando com o guia de Jesus fazer algo melhor. E ali naquele momento, você está sozinho. Mas se você entra em oração, se você respira, observa a natureza, se você observa a beleza das pessoas, até aquelas que erram com você, se você se observa com seus sentimentos, se você dá consideração à sua vida, observando a sua própria vida como algo precioso, não a vida material do corpo, mas a sua vida. Você conversa com as pessoas, quando você toma cuidado com o que você fala, quando você começa a burilar ali as suas imperfeições, porque machucaram alguém, tiveram uma consequência ruim. Quando você observa que você age com tal virtude, até você se sente mais feliz, você se sente mais leve. A nossa vida, ela vai ter resultados significativos diferentes. O passo a passo até agora foi só para chegar nessa questão. Que do nosso pensamento é que vai sair o nosso comportamento. E o nosso comportamento vai ser mais próximo de Deus ou mais distante de Deus. E isso não vai mudar o fato de que somos dele. Nós somos de Deus. Podemos andar, como São João disse, com a verdade ou com o erro, a depender das nossas escolhas, e nós não seremos constrangidos e forçados a acertar ou a acertar sem querer. O nosso bom anjo, o nosso anjo guardião, ele não nos força a nada. Se queremos errar, ele só se afasta, porque ele está ali apenas para trazer as boas influências, as boas reflexões, para que a gente tenha no nosso pensamento um guia. E aí a gente aceita ou se nega. Observem como Deus nos ama de forma que a gente não consegue nem relatar esse amor. Até anjos coloca no nosso caminho, na nossa vida, para que nós sejamos guiados. Porque nós estamos, como cegos, tateando na encarnação, buscando acertar, buscando nos desenvolver de alguma forma. Agora a questão, qual é o meu propósito aqui? Já que fomos criados tão, né, no ponto de início, no ponto de... Qual é o nosso? Essa nossa caminhada é a caminhada para sermos perfeitos. E quando nós entendermos que nós seremos perfeitos, muita coisa vai mudar dentro da gente. Na nossa caminhada, a gente quer ver Deus. A gente quer ter certeza. Muita gente chegou para mim para me perguntar, mas como é que você tem certeza que Deus existe? Não é uma criação para nos cercear a nossa vontade. Eu ouço muitas essas perguntas vindas de jovens no atendimento fraterno. Como assim? Você fala assim, eu até entendo que você acredite, mas por que que eu? A gente estuda as ciências na faculdade, eles trazem toda uma argumentação plausível. E naquele momento eu preciso dizer para ele: você vai ter que caminhar com as suas pernas, não com a minha. Eu já cheguei a concluir pelo meu raciocínio, pela minha vivência, que Deus não só existe, ele é. Ele é e está em tudo que nós procuramos o autor e não conseguimos identificar entre nós. Deus está lá. A prova que Deus existe é pela obra da criação. Você conhece o autor pela obra, mas você vai ter que fazer a sua caminhada com a sua vontade, com o seu interesse, buscando esse ser que é você. Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se eu sou Deus, ele na verdade ali, ó, destrinchando, ele quer nos dizer, olha, você está vendo esses milagres? São milagres, tem razão de ser.
A razão de ser está na perfeição do meu espírito. Eu já sou um espírito puro. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse à toa que era verdade, porque ele já estava no ponto de evolução de ser a verdade. Quando nós nos colocamos no nosso, identificamos que temos a caminhada e que poderemos sim, não é um sonho, não é uma quimera, não é uma bobagem, não é uma filosofia, poderemos chegar até o patamar de Jesus e além, porque nós desconhecemos as várias nuances da evolução do espírito puro, mas nós estamos nessa caminhada e nela nós evoluímos. Quando eu comecei na vida espírita, realmente, porque eu nasci espírita, mas não estudei o espiritismo desde sempre. Há 15 anos, de 15 anos para cá, eu comecei os grupos de estudo e esse debruçar até encontrar os motivos nas dores, né? E nessa caminhada, gente, quando eu olho para trás, eu observo o quanto eu mudei. Eu digo, nossa, em outra época, hein, Vivian? A resposta que você daria. Não é nem a resposta, o sentimento que estaria aqui, hein? Hoje, o irmão fala isso e você tá certo. Vamos resolver depois. Vamos dar um tempo, vamos. Segunda-feira a gente conversa para poder acalmarem os ânimos. Hoje eu me enxergo muito melhor do que antes de entender muito das informações que os espíritos trouxeram para nós. Mas sei e consigo observar que não estou pronta, coitada. Não sou nem um pãozinho ainda para ser assado. Eu ainda estou ali, ó, sendo só os ingredientes. É uma caminhada longa até conseguir ser um espírito bom da escala espírita. Porque nós temos aí três ordens, três grandes ordens. A base, ali que você está pensando no seu início, próximo ali de ser simples e ignorante, você estava em mundos primitivos, buscando seus primeiros conhecimentos, não tinha tanta responsabilidade, não participava da sua programação reencarnatória porque não podia. A gente não deixa um bebê escolher se vai se vacinar ou não, né? A gente vai e faz tudo de melhor para ele, até o ponto dele começar a escolher a cor da roupinha. A cor da roupinha já pode. Então, nossa evolução, continuamos caminhando, nos desenvolvendo, continuamos errando. Esse momento do erro, pronto, aqui, ó, vou evoluir, não, aqui você vai estagnar um pouco, precisa espiar, precisa corrigir, precisa compreender que o que você fez teve resultados negativos, precisa retornar ao caminho da lei divina, ser provado, bora ver se você já consegue acertar. Dessas provas, você vai de passo em passo, alcançando ali os caracteres do homem de bem, começa a aparecer o homem de bem, que ainda não é o espírito bom da escala espírita. Ele está começando a entender que ter virtude é mais vantagem. Tem momentos que Kardec pergunta aos espíritos se a aparência da virtude ela é válida. Sim, tem gente que copia o outro, que está fazendo bem, só para mostrar no Instagram. Ah, pelo menos já está copiando. Ele já está vendo que é bom, ele já está vendo que é bem visto fazer o bem, ele já está vendo vantagens em fazer o bem. Estágio evolutivo dele. Nós podemos ir começando a imitar as coisas que admiramos, as coisas que têm bons resultados, até sentir uma vontade tão grande. Nossa, que coisa boa! Eu estou feliz. Eu me sinto feliz, a felicidade que me alcança. Não a felicidade que eu poderia ter como espírito perfeito, mas a felicidade que já me alcança, já me sinto em paz, eu já me sinto de Deus. Observaram como a gente vai galgando a nossa própria consciência com a proximidade de Deus? E essa proximidade só nos fortalece. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ô, gente, não ainda, para a gente aqui, não ainda, porque nos falta um sentido. A gente está na caminhada, a gente já tem um passo, a gente sente Deus, a gente sente, a gente, toda a humanidade, em algum momento algo maior, pode ser um raio, é o Deus raio, é o Deus trovão, é algo,
né? A rainha das águas, ele busca algo maior que ele sente Deus, e ali ele procura no raciocínio encontrar um nome para esse Deus, algo para ele louvar, algo para ele estar ali admirando e se aproximando de uma divindade. Ele vai, no sentimento dele, permitindo que a ideia de Deus cresça, mas ele ainda não vê Deus. Nós evoluiremos ao ponto de vermos, compreender a natureza íntima, só o Espírito perfeito. Ele compreende, ele ouve a Deus, ele é o direto de Deus, ele executa as ordens recebidas diretamente de Deus. Aí você pensa, meu Deus, vai demorar um tempo. Esse tempo é o tempo da nossa evolução. Eu não gosto quando a gente para num momento de estudo, que fica até depressivo. Fica, nossa, para mim isso aí, gente, ainda tenho tanto erro para corrigir. Olha, se sinta melhor do que você estava ontem. Sinta-se de Deus. Sinta que Deus está em você. Você é centelha divina e foi criado para ser perfeito. Não tem jeito não, tá? Não tem escapa. Esse é o nosso objetivo. Nossa trajetória de vida, vida espírita, vida imortal, de alma imortal, é sermos perfeitos. E nós estamos na caminhada. Paramos um pouquinho às vezes, não esquecemos nada que nós já aprendemos, o que já aprendemos já é nosso. A partir do momento que nós retomamos a caminhada depois dessas paradas, que às vezes damos, às vezes demora mais para alguns, às vezes demora menos, nós só continuaremos. Tem algumas pessoas que dizem, se meu anjo da guarda me visse agora, meu Deus do céu, eu ia perder a paciência comigo, porque não conhece a perfeição que seu anjo da guarda já atingiu. Ele é bom da escala espírita. Ele não perde paciência, ele não tem nenhuma das mais paixões nossas. Nenhuma. Nem perde a paciência, nem fica irado, chateado, nem triste. Nada, nada disso ele fica. Ele fica feliz, porque ele tem ainda as boas paixões. Ele fica com a missão, empolgado, com a responsabilidade da missão dele, amando e ama grandemente. Dizem que aqui na Terra o amor de mãe é o maior, né? Pois pense num amor que não pode ser comparado nem ao amor de mãe. É esse nosso anjo guardião que nos acompanha a tantas encarnações, buscando pura e simplesmente a nossa evolução. E ele evolui enquanto faz o seu trabalho. Como é que nós não somos de Deus, gente? Nós estamos nessa criação tão bem articulada. A estratégia divina é uma coisa, meu Deus, perfeita como ele é. E nós podemos senti-la, inclusive nos momentos de tristeza, inclusive nos momentos de fraqueza, inclusive quando nós não temos outra escapatória a não ser chorar, ou pedir ajuda, ou buscar na ciência, na religião. Nesse momento, é a gente vivenciando as dificuldades que é uma expiação. A gente tem que pagar umas coisas que a gente está devendo. E pagar não, né, não nos dá aquele prazer. Em outras, a gente sente o peso do medo de perder uma prova, porque está difícil, parece que está maior, mas nada está maior. Quando você ora, seu pensamento se eleva. Vou dizer de novo. Quando você ora, seu pensamento se eleva. Você muda seu estado de ânimo. Você muda o estado de ânimo de quem está à sua volta. Você faz realizações materiais. Por quê? Porque nós vivemos pelo pensamento. Somos espíritos encarnados. E a nossa potência está no nosso pensamento. O fluido maravilhoso dessa casa, quando a gente aqui está, é pelo pensamento da maioria dos encarnados e desencarnados que aqui estão. A gente se sente tão bem, tão feliz. Leva essa alegria para casa. Leva para casa com os bons pensamentos. E isso tudo conosco apenas sentindo a Deus. Imagine que essa nossa caminhada ela vai adiante, não é? Gente, na nossa prática, né? No nosso sentir, a gente falou de pensamento, na nossa reflexão, desde a nossa criação, a gente observa a explicação dos espíritos. Sabemos que somos de Deus pela obviedade dos fatos. A gente tem essa informação e a gente para o raciocínio, diz, nossa, realmente
faz sentido. Nós observamos aqui os fatos da nossa vida e nós começamos a, poxa, realmente, quando eu oro, quando eu estou mais tranquilo, as coisas se desenrolam. Eu não me desespero nas mesmas situações que eu passei antes, mas agora eu não me sinto desesperada, parece que as coisas estão até claras para eu resolver tudo. Essa é a parte prática. Quando você tem todo o conhecimento e no momento da prática, né, você vai conseguindo e se desvencilhando, um pouquinho que seja, da pressão que a matéria nos dá, dessa influência que essa matéria nos traz. E aí, Kardec pergunta, lá na questão 919, qual é o meio mais prático? Ó, ele quer praticidade. Vem cá, como é que faz no dia a dia? Como é que resolve isso? Porque eu quero ir lá, eu quero fazer, eu quero que funcione. Nada, ai, vamos orar, vamos, né? Como se fosse algo longe, como se fosse só um momento de ficar paradinho sem nenhuma ação. Não, na prática. Qual é o meio mais eficaz para o homem se melhorar nesta vida? Porque a gente está nessa encarnação, eu quero saber da agora. A próxima eu vou deixar para o próximo momento. E de resistir à atração do mal. Aí Santo Agostinho vem e responde. Um sábio da antiguidade, Vulo, disse, já foi revelado para vocês, conhece-te a ti mesmo. Tudo isso que a gente falou até agora, são conhecimentos que vão sair sem dar uma identificação na gente, sabe? Se a gente não se conhecer. Onde exatamente você consegue, se observando, se identificar na evolução? Onde exatamente? Por exemplo, eu não sou uma pessoa, vou dizer que eu não sou, que é mais fácil para gente. Eu não sou uma pessoa que tem um ciúme como um dos vícios que me chamam a atenção. Não, já observei ao longo de muitos anos, ciúme não é um vício. Ah, mas eu tenho outros. Eu tenho alguns que são muito complicados. E que eu digo, nossa, ó ele de novo, ó outra prova, ó outro teste. Eu passo a minha vida por revista. E Santo Agostinho continua dizendo, vai observar, observe além, todo dia à noite, passe o seu dia, o seu comportamento, o que você fez de bom, o que você deixou de fazer, o que você fez de ruim, passe tudo por revista. Que sentimento você está carregando agora? Que incômodo? Estou sentindo um incômodo, mas não sei por quê. Procure. Passe tudo por revista. Porque quanto mais você se conhece, mais você consegue identificar o que nós precisamos. Cada um de nós precisa corrigir ou adubar aquelas boas virtudes que você disse. Nossa, isso aqui já me dá alegria, já me dá felicidade. Então vamos adubar essas virtudes. E nós, na nossa prática diária, vamos nos observar fazendo isso com as pessoas, com os outros. A nossa vida de relação melhora, gente. Quando a gente consegue praticar, identificar em nós e praticar, porque a gente não pratica sozinho, não somos ermitões no alto da montanha. Às vezes dá uma vontade de ser ermitão no alto da montanha. Quando você diz assim, gente, ou para mim, hoje o mundo podia parar. É um dia de impaciência, opa, então temos aí uma imperfeição. É um dia de tristeza, opa, temos aí uma imperfeição. Você observa isso e no dia seguinte você acorda, fazer minha oração, hoje vai dar tudo certo. Olha o pensamento e você vai criando aquele campo, você vai criando aquele fluido positivo, você vai se dando aquela chance nova, porque um dia que nasce é chance renovada para que tudo dê certo, não só do lado de fora, mas aqui, ó, do lado de dentro. Nós vamos permitindo que o Deus que habita em nós apareça, apareça na gratidão, apareça no amor ao próximo, apareça em cada momento que você conversa, que uma pessoa chega. Estava conversando com o nosso amigo Gilvan, ia chamar de Simbal. E na vinda, quando eu estava esperando ele chegar, eu estava saindo do trabalho e parei assim no ponto eletrônico para bater meu ponto, fiquei aguardando. Eu digo, vou bater já no último momento, né? Vou esperar meus meninos, ainda estou aqui dentro. Aí uma colega de trabalho se aproximou de mim, aí se encostou assim, ficou quietinha, ô meu amor, e aí? Já está cansada? Esperando só o horário, né? Puxei uma conversa
rapidamente. Aí ela fez, tô doida para chegar em casa, e começou a contar a sua luta com a sua filha única, 26 anos, está com câncer, e agora, né, teve uma cura, agora o câncer voltou, e ela estava tão sentida que eu comecei a fazer essa palestra para ela. Eu digo, tem que ter algum propósito, eu estar aqui ouvindo, tem que ter. Eu digo, o que que eu tenho para ela agora? Porque eu não posso pegar pela mão e ir lá fazer um tratamento diferenciado. Não. Eu posso colocar o nome para oração, eu posso orar, eu posso pedir a Deus com toda a minha sinceridade e amor. Eu posso, naquele momento, fazer algo. O quê? Falar de Deus. Dar uma palavra de conforto que a gente tem para dar. Sabe aquele momento de dificuldade que alguém te deu? Dá de volta, dá agora. E a gente terminou, deu um abraço, ela, conversar com você me desabafou. Olha só, e foi no justo instante, quando ela se despediu, eu cheguei. Foi num justo instante, gente. Eu digo, as coisas não são aleatórias. Quando a gente se entende carregando essa centelha de Deus, a gente não está se achando, não. Eu carregando centelha divina, meu, quem é que eu acho que eu sou? Não, não. Todos nós, todos, independente do nível evolutivo que nós já alcançamos, todos temos Deus dentro de nós. O amor de Deus, as leis naturais, temos dentro de nós. E podemos fazer aparecer com o contato com o outro. Amar ao próximo como a si mesmo não é somente uma máxima, é um modo de viver, é um comportamento. Lívia, eu não consigo mais esses próximos que estão me abusando muito, gente. Calma. É o que você conseguir. Tem o amar os vossos inimigos, não é com o mesmo carinho e o mesmo amor e confiança. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, mas você está amando no que você pode, você já está praticando. Na sua impaciência, você já está praticando. Na sua imperfeição, você está praticando. Basta que a gente consiga se enxergar, não permitir que só no momento da dor a gente acorde para entender e interpretar, finalmente, já com um pouquinho tempo de vida, a gente vê muito em centro espírita, e em religiões afins também, as pessoas mais idosinhas pensando assim, é minha última chance para me reconciliar com Deus. Porque parece que ali eu já estou perto, eu sei que é a fatalidade da vida, né? É o caminho natural para todos, nós vamos desencarnar. E agora o medo me toma pensando, eu fiz tudo que deu para fazer, por mim, pelos outros, eu consegui amar a Deus sobre todas as coisas, eu consegui, aí começa uma vida de oração e busca, ansiosa, medrosa. A gente pode fazer agora, pode fazer imediatamente, nossa busca. Os nossos irmãos evangélicos, eles dizem assim, você aceita Jesus? Eu acho maravilhoso, eu digo, aceito, claro que eu aceito. Na minha doutrina, eu aceito Jesus. Cada um vai encontrar Jesus. Jesus é nosso grande modelo e guia. E esse encontrar Jesus é só, gente, coisa maravilhosa. É só o caminho para chegar a Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tinha modéstia. Ele sabia que ele era o caminho, a verdade e a vida. E nós, quando encontramos ele nas palavras, nos exemplos que colocamos em prática, que nos esforçamos, porque muita coisa ainda é contra a nossa natureza imperfeita, que ainda está, né? Vinculada a essas imperfeições, agregada, agarrada a essa matéria que a gente não quer largar. A gente, buscando nesse esforço colocar em prática, a prática diária, sem desistir. Ah, não, para mim não vai dar nessa encarnação, não. Fulano, eu só vou me reconciliar na próxima. Por quê? Porque sabemos que temos várias. Só que também vamos nos sentir fracassados naquela missão. Cada um aqui vinculado ao outro, com uma missão, com cada professor. Nós podemos fazer nosso trabalho agora. Planeje hoje a sua próxima reencarnação. Seremos melhores, estaremos melhores. Enfim, nosso tempo. Vamos finalizando, indo para essa
escala espírita, nossa classificação. Por quê? Porque o espiritismo é uma ciência, né? Nós temos o espiritismo, nós temos acesso a uma ciência que foi através da observação, através dos vários catalogar, o organizar, que Kardec nos traz, com tantas obras, 23 obras escritas, nós temos acesso a muita informação. Agora, o que nós vamos fazer com essa informação? Aí depende de cada um de nós. Eu, hoje, peço a vocês que comigo pensem que amanhã de manhã é um excelente momento para colocar em prática ao acordar. Repassar o que pensa, nossa, eu sou de Deus. Eu sendo de Deus, eu me sinto mais feliz. Eu vou dar isso para alguém, eu vou dar isso para o próximo. Para aquele que chegar gritando, para aquele que chegar agressivo, a sua voz não se exaltar. Aquela situação difícil que você vai olhar de fora, não é tão difícil. Não é tão difícil, não é complicada, não é um problema. É só uma situação para ser resolvida. Aos poucos, devagar, confiando em si, com fé em Deus. E sabendo que cada teoria adquirida é uma responsabilidade nossa. Tem uma passagem que é... Eu fui ler a passagem toda, viu, gente? Porque a gente só fala assim, a quem mais é dado, mais será cobrado. É tudo que eu sei, é que eu vou ser cobrada porque eu estou aprendendo sobre o espiritismo. Ai, meu Deus, eu vou ser mais cobrada ainda. É até um risco, não é? Continuar estudando. A quem mais é dado, mais será cobrado, porque você tem mais. Quando a gente está estudando, as provas são de acordo com o conhecimento. Se você está nas primeiras séries, você só vai fazer provas e testes relacionados ao seu conteúdo das suas primeiras séries. Se você já está na faculdade, meu amigo, não aguarde que você vai fazer uma prova simples e boba de um assunto que foi dado anos atrás. Não, você vai fazer uma prova condizente. Então, é muita justiça. O mais será cobrado para quem mais é dado. Nós temos acesso à informação e temos três fases de aprendizado, três momentos do conhecimento. O primeiro é quando a gente ouve. A gente lê, a gente tem aquele acesso. Depois, a gente entra em reflexão. Então, muita coisa que foi dita aqui, eu tenho certeza que vocês já falaram sobre, já leram sobre, já estudaram sobre, né? Então, vocês já tinham tido contato com esse conhecimento do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, da Gênese, do céu e inferno, você tem contato. E aí depois você, nas suas reflexões, começa a se observar, autoconhecimento, começa a analisar a sua vida, já consigo botar para a menina, essa parte daqui é mais difícil para mim. Você já consegue ir se localizando nesse conhecimento, você está aprendendo. Nessas reflexões, você está fazendo seu aprendizado. Só que tem uma terceira fase, que muitas pessoas desistem na segunda, ficam só até a segunda, na terceira meio que pula. É a fase que o conhecimento, ele está tão em você que já não é só aprendizado. Você já apreende ele, ele muda seu comportamento, ele muda a diretriz do seu pensamento. Você até se questiona, você até se corrige. Gente, Vivian, vai pensar, não, vamos rever, vamos respirar aqui, vamos aguardar 5 minutos fazendo reflexão para tomar uma decisão acertada. Você se permite acertar, tendo consciência e condições de acertar. Você aprendeu o conhecimento. Ele faz parte de você. Ninguém mais tira. Agora vem as provas. Bora ver se você aprendeu mesmo? Vamos botar em prática. E aí vem aquelas questões que você, ó, já passei por uma dessa e da outra vez eu fiz tal coisa. Agora eu não caio de novo. E você já observa a prova chegando. Você já observa a dificuldade. Não vou me desesperar, porque vai passar. Eu sei que vou conseguir resolver, vai dar tudo certo. E você não perde seu ânimo, seu bom ânimo. Você não perde. Você não permite que o mundo e que a matéria, ela surrumpie você o seu bom ânimo, querendo te dizer que a importância é dela. A matéria é muito importante como instrumento para o crescimento do espírito. Apenas. Apenas.
Nós não temos outra função para a matéria que não seja a evolução do espírito, a evolução da inteligência. Ela é maravilhosa, ela é muito importante, ela é crucial. Não tem outra forma de nós evoluirmos, mas a matéria não sou eu. A matéria não manda, a matéria não domina. Ah, menina, mas você sabe que a carne é fraca. A carne, coitada, a biologia, as moléculas, as células, a organização que vai se desorganizar e vai ser reorganizada depois da morte do corpo. Essa matéria, a carne é fraca, a gente está falando da matéria, não da minha força de vontade, não da minha vontade de acertar, não da minha certeza de que estou errando. Vou fazer dessa forma, mesmo achando que está errado, porque é minha vontade e também sua responsabilidade. Nós estamos num curso. A gente tem as ordens, as subdivisões das ordens, e dê uma olhada na nossa vida até aqui. Tudo que a gente falou nesse mapinha. Criados simples e ignorantes. Habitamos ali mundos primitivos. São mundos de acordo com as primeiras encarnações. Os mundos primitivos, muita exigência, os corpos eles são bem rudimentares, né? São de acordo às primeiras encarnações, onde você vai começando a aprender. Seu livre-arbítrio não é usado ainda, você não tem condições. Ali você está na infância espiritual. Você vai se desenvolvendo, fazendo pequenas escolhas, depois escolhas maiores, e de reencarnação em reencarnação, você vai aprendendo. Um dos primeiros aprendizados é o aprendizado das consequências. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E essas consequências, elas podem ser boas ou podem ser consequências ruins. Quando as consequências são boas, é porque nós acertamos na nossa escolha. Quando as consequências são ruins, nós precisaremos reparar, né? Fazer novas escolhas, ter novas oportunidades, e assim a gente vai aprendendo a utilizar a nossa inteligência, não é mais instinto, a gente vai usar o nosso livre-arbítrio cada vez mais, e quanto mais nós usarmos e tivermos condições de usar o livre-arbítrio, porque temos mais conhecimento, também teremos mais responsabilidade. Habitaremos outros mundos, mundos de provas e expiações, né? Mundos ditosos, mundos felizes, à medida da nossa evolução. Gente, então todo mundo vai ter que habitar um dia mundo de provas e expiações? Não. Tem alguns que passaram reto na evolução, saíram de simples, ignorantes e foram acertando e acertando, acertando, acertando. E que inveja deles. Vixe, inveja! Minha imperfeição. Que vontade de não ter errado para não estar no mundo de provas e expiações, pois esses aqui não erraram. Eles foram escolhendo, acertando nas provas, vivenciando as provas e continuando. Mas alguns outros falem nas provas. Eles erram, eles se desviam da lei divina e eles estão na conta dos espíritos imperfeitos. São espíritos que estão imperfeitos porque não continuaram sua evolução para espíritos bons. Eles erraram, eles fizeram mais escolhas, mas vão ter novas oportunidades, claro, e de acerto em acerto, de comprovação do acerto, novas provas, missões, nós vamos evoluindo e estaremos aí no grupo de espíritos bons. Aquele espírito que não sente mais nada disso. Não sente inveja, não sente tristeza, não sente raiva, não se aborrece. Pense aí, sinta aí um pouquinho. Não tem mais o quê? Gilvan, que mais que a gente não tem? Não tem vaidade, a gente não tem orgulho, a gente não tem ciúme, a gente não tem orgulho e vaidade. Não tem nada que venha nos pesar como pesa hoje. Sente dor? Dói? Algo em você dói hoje? Algo que aconteceu, algo que alguém falou, alguma situação dói? É da nossa imperfeição. Não sentirá dor. E habitaremos aí os mundos mais evoluídos. E observe que nós temos tanto espíritos evoluindo, como mundos apropriados para esses espíritos. E, finalmente, espíritos puros. Seremos próximos ali, ó, do que é Jesus. Espíritos puros,
conquista das perfeições. Antes eu só tinha virtudes, agora eu não tenho nenhum apego à matéria. Eu já evoluí ao ponto de ser um direto de Deus, de receber diretamente as missões do Pai, de ver, de entender a Deus, compreender a natureza íntima que nós não compreendemos ainda. Gente, nossa evolução, ela em momento nenhum nos afasta de sermos de Deus. Nós somos de Deus do primeiro instante ao último. Sendo que o último a gente só se chama de último porque não sabe o que vem depois. Mas nós somos eternos. Nossa vida não termina. Vamos continuar evoluindo e evoluindo. Cadê a última? Imagem final. Tá vendo? Enfim, a gente vai se desmaterializando até, olha só, estarmos com o perispírito todo transparente, a gente não tem mais a matéria como um desafio enorme. Nós utilizaremos a matéria para o crescimento dos outros. Hoje, a gente faz os dois. A matéria está a nosso serviço para a nossa evolução e para que nós a utilizemos também para a evolução do nosso grupo. E de orbe em orbe, de encarnação, reencarnação em reencarnação, organizações familiares, que são as nossas programações reencarnatórias, nós vamos evoluindo. Todos os dias, todos os momentos. É uma escolha difícil, inclusive porque a gente precisa passar por revista como é que como é que estão as nossas escolhas, como é que estão os nossos hábitos. Mas nós somos deuses. Podemos fazer o que Jesus um dia fez e muito mais. Esse é o nosso caminho. Tá bom? Que Deus nos abençoe sempre nessa caminhada.